Então, turma, vamos lá para mais um método iterativo. Nós vimos no vídeo anterior o método de Jacobi, Gauss-Jacobi. Agora nós vamos ver o método de Gauss-Seidel. Na verdade, o Seidel, ele era aluno de Jacobi. Então, o que ele fez? Ele modificou o sistema do seu professor. Tá? Então, assim, o procedimento é o mesmo. O que vai mudar na hora de nós utilizarmos a solução. A gente vai utilizar o valor que a gente acabou de encontrar na próxima iteração, tá? Então, assim, o método praticamente é o mesmo, é só na hora da gente utilizar a solução, utilizar o valor da incógnita, nós vamos usar a incógnita que a gente acabou de encontrar, a solução que a gente acabou de atualizar, tá? Então, vamos lá. O método Gauss-Seidel pode ser visto como uma modificação do método de Jacobi. Nele, as interações serão calculadas usando as equações que nós formamos quando nós isolamos x1, x2, x3. Tá? Então, a gente vai continuar utilizando aquelas equações que nós formamos depois que a gente isolou o x1, o x2, x3. Ou seja, depois que nós isolamos aquela incógnita em que o seu termo faz parte da diagonal principal. Então, isso não muda, continua, tá? Mas vamos aproveitar os cálculos já atualizados de outras componentes para atualizar a componente que está sendo calculada. Então, eu calculei o x1 na primeira iteração. Para calcular o x2 na primeira iteração, eu já vou usar aquele x1 que eu acabei de calcular. Aquele x1 que eu acabei de atualizar, tá? Então, essa é a diferença para o método de Jacobi, ok? Assim, o valor recém-calculado para o x1 k mais 1, ou seja, aquela iteração que eu estou calculando, primeira, segunda, terceira, então lá estou na segunda iteração. Calculei o x1 na segunda iteração, esse valor que eu acabei de calcular, eu vou utilizar se for necessário, tá? Eu vou utilizar para calcular o x2 daquela mesma iteração, o x2 da iteração k mais 1. E assim sucessivamente, tá? Então, vamos para os exercícios para ficar mais fácil da gente compreender. Utilizando o método Seidel, calcule a solução do sistema abaixo com a diferença que eu tenho da solução encontrada para a solução anterior seja menor do que 0,05, tá? Então, o meu epsilon ali, a minha precisão é de 0,05. É o meu critério de parada. Eu vou parar quando aquela diferença for menor que 0,05. Tudo bem? Então, vamos ver se esse sistema a gente consegue, se a gente usar o método de Seidel, ele vai convergir? Então, eu tenho que olhar. A minha matriz é diagonalmente dominante, ou seja, os elementos da diagonal principal, eles são, em relação à sua linha, é maior que a soma dos outros elementos que fazem parte dela. Então, é isso que eu vou ver. Então, eu vou olhar aqui na minha primeira linha, elemento da minha diagonal principal é 10. Os outros elementos, x1, x2, menos 1, que tá com x2, né? Menos 1, x3 não tem, não é que não tem, é 0, né? Então, vai ficar menos 1 mais 0, menos 1, 10 é maior que menos 1. Agora, o elemento da minha diagonal principal aqui é 10. Então, menos 1 com menos 2, menos 3. 10 é maior que menos 3. Aqui, o elemento da diagonal principal é 10, né? Porque ele que tá com x3. Então, vai ficar menos 2 com 0, que é o termo que tá com x1. Então, 10 é maior que menos 2. Ok. Gente, eu já vi que já deu certo aqui na linha, nem vou olhar para a coluna, tá? Então, esse sistema vai convergir, sim, esse método vai convergir para a solução do sistema. Tudo bem? Nós vamos isolar as incógnitas que seus termos fazem parte da diagonal principal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer,
Na verdade, é a segunda, porque a primeira foi que a gente viu a convergência. Nós vamos isolar as minhas incógnitas. Então, eu vou isolar o x1 na primeira, o x2 na segunda e o x3 na terceira, tá? Professora, por que você está isolando o x1 na primeira? Porque o x1 é o termo que acompanha o elemento que está na diagonal principal. Aqui, o x2 na segunda, ele é o termo que acompanha o 10 que está na diagonal principal. E por que o x3 na terceira? Porque esse 10 é o termo que está na diagonal principal, tudo bem? Então, vamos lá. Isolando o x1. Então, eu vou na minha primeira equação. Eu vou passar o menos x2 para lá, vai ficar 9 mais x2. Então, fica 10x1, 9 mais x2, mas eu não quero 10x1, eu quero só x1 sozinho. Então, 10 vai multiplicando, eu passo dividindo. Então, essa é a minha expressão do x1. A mesma coisa eu vou fazer com a segunda equação, tá? Já pode escrever direto. Eu vou passar o menos 2x3 para lá e o menos x1, como está negativo, é positivo. Está multiplicando, passo dividindo. Tudo bem? O x3 é a mesma coisa. Eu vou passar o 2x2 para lá, vai ficar positivo. O 10 está multiplicando, passo dividindo. Então, são essas três expressões que eu vou utilizar para eu poder encontrar as soluções. Então, esse processo interagir. Eu vou repetindo o processo, tudo bem? Então, ele me deu aí as minhas iniciais, estimativas iniciais, e o meu epsilon, ou seja, a minha precisão, tá? Então, vamos lá. Então, o x1 da primeira iteração, eu vou fazer 9 mais x2 inicial, da estimativa inicial, dividido por 10. Tudo bem? Então, vai ficar aqui, ó, x2 na inicial vale 0, né, gente? Então, vai dar aqui 9, dividido por 10, 0,9, ok? Próximo. Aí que tá a diferença para o método de Jacob. Eu acabei de encontrar o x1 da iteração 1. Eu vou utilizá-lo para poder calcular o x2 da iteração 1. Eu já vou atualizar a minha solução. Tudo bem? Tá? Então, essa é a diferença. Eu já não tenho o x1 da primeira iteração atualizado, então eu já vou utilizar este valor para eu calcular o x2 da primeira iteração, ok? Ai, professor, e o x3? Eu já calculei ele na primeira iteração? Não, eu vou continuar com a minha estimativa inicial para o x3, tudo bem? Então, vai ficar o seguinte, ó, 7 mais 0,9 mais 2 vezes 0, dividido por 10. Aí a continha, tá, gente? Aí a continha, usa a calculadora, não fica fazendo esse trem na mão, não. Apesar que aqui dava, né, para fazer direto, para fazer mentalmente, né? Então, x2 na primeira iteração dá 0,79. O próximo. Então, aqui eu vou usar o x2. Como eu já calculei esse x2 na primeira iteração, eu já vou atualizar esse meu valor. Então, eu vou usar o que eu acabei de calcular. Então, 6 mais 2x2 na primeira iteração, dividido por 10. Então, vai ficar 6 mais 2 vezes 0,79. Eu estou usando o valor que eu acabei de calcular. Então, vai dar o x3 na primeira iteração, 0,758, tá? Aqui, eu não vou fazer a diferença do valor que eu calculei para o valor inicial, porque é zero, né, gente? Eu vou fazer 0,9 menos 0, 0,9. Então, a diferença já está aqui. E essa diferença, eu já estou vendo aqui, ó, ela é maior do que o epsilon. Então, vamos embora para a segunda iteração. Não posso parar aqui. Tá? Vamos lá. Então, eu vou carregar. Vou calcular agora a minha segunda iteração. Então, o x1 na segunda iteração vai ficar 9 mais x2 da primeira iteração, que aqui vai dar 9,79 dividido por 10, 0,979. Então, x1 na segunda iteração. Para calcular o x2, eu vou usar o x1 que eu acabei de calcular, o meu x1 atualizado, mais 2x3 da primeira iteração, certo? Essa está sendo a diferença.
O valor que eu acabei de calcular, eu já utilizo para calcular a incógnita daquela, a próxima incógnita daquela iteração, tá? Então, é continha, gente. Então, o x2 na segunda iteração me dá esse valor aqui, certo? Então, vamos calcular o x3? O x3, eu já tenho, a gente usa o x2, então eu já vou atualizar com o x2 que eu acabei, da segunda iteração que eu acabei de calcular, tá? Então, vai ficar 6 mais 2 vezes, dividido por 10. Tudo bem? Agora, eu vou ver se eu já posso parar aqui, tá? Então, para eu ver se eu posso parar, eu vou fazer a solução que eu encontrei menos a anterior. E eu vou ver se é menor do que 0,05. Então, vamos começar aqui, ó. Então, ó, 0,797 menos 0,9. Dá 0,0079. Ó, é menor. Vamos ver o próximo. Vixe. 0,9495 menos 0,79. Ai, gente, não é menor, porque dá 0,1595. Não, ó. Já vou ter que fazer a próxima iteração, né? E aqui, ô professora, mas aqui deu menor. Porém, eu sempre vou olhar o maior valor. Se esse maior valor for menor do que o epsilon, aí eu posso parar. Mas no caso, não. Meu maior valor dentre os três é esse e não é menor. Então, eu tenho que fazer mais uma iteração. Tudo bem? Então, vamos lá. O x1 na terceira iteração. Então, vou usar o x2 da segunda iteração. Então, vai me dar esse valor aqui, 0,99495, né? O próximo, eu vou usar para calcular o x2 da terceira iteração, vou usar o x1 da terceira que eu acabei de calcular. Olha, eu estou atualizando. Mais 2x3 da segunda iteração. Ai, gente, continha. Cadê? Eita. Ó, vai aparecer o resultado aqui. Uma hora ele vem. Uma hora ele vem. E o resultado daqui vai dar 0,9511. Turma, eu dei uma arredondada, porque eu tinha 7 dígitos ali e eu dei uma arredondadinha, porque para a gente não ficar trabalhando com muito dígitos, tá certo? 4, 5 dígitos, tá bom. Passou disso, aí a gente dá aquela arredondada de acordo com aqueles critérios nossos, tá? Então, ai, agora apareceu. Então, o x3 na terceira iteração me dá esse valor aqui. Agora, vamos ver se eu posso parar, tá? Tomara que sim. Então, olha só. Então, eu faço o valor que eu encontrei menos a solução anterior. Então, olha, 0,01595, né? Então, é menor. Vamos ver o próximo. Então, eu faço o valor que eu encontrei menos anterior. Olha, é menor do que o 0,05. E o próximo também é menor que o 0,05. Então, vocês percebem que esses valores estão muito próximos de zero. Então, quanto mais iterações que nós fazemos, mais próximo mais essa solução, mais os valores que encontramos, eles convergem para a solução do sistema. Né? Então, o nosso critério de parada, ele pediu para nós, olha, essa diferença tem que ser de 0,05, ou seja, de 5 centésimos. Pode ter alguns casos que o exercício fala, olha, o máximo de iterações são 5, não pode passar disso. Então, você chegou na quinta iteração e ainda não deu a precisão, você para ali, porque a máquina falou, olha, eu só consigo fazer até 5 iterações. Então, você vai dar aquela solução encontrada como resposta, embora não seja a desejada. Se o exercício te falar, olha,
até 5 iterações e o grau de precisão, tá? A gente vai naquele que a gente faz aquele que é primeiro, ou as iterações que chegou, ou o grau de precisão. Tudo bem? Então, aqui eu precisei de 3 iterações para chegar numa solução que vai, para chegar num resultado que vai convergir para a solução do sistema, tá? E por que eu parei aqui na terceira? Porque eu cheguei naquela diferença do valor que eu encontrei para o valor anterior, ele é menor do que 0,05, ou seja, menor que 5 centésimos. Então, essa é a minha solução de sistema. X1, esse valor, X2, esse, e X3, esse valor, tá certo? Então, pessoal, por essa semana é só. Exercício lá no Moodle para me entregar, tá? Até semana que vem. Até semana que vem não, gente. Até os horários de atendimento. Vocês não estão vindo, eu tô ficando sozinha. Bom, se vocês não estão vindo é porque vocês não têm dúvidas, tá? Mas eu tô lá à disposição no horário de atendimento. Até mais, turma.